Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a abertura e o fechamento da porta da graça e o seu juízo eterno, né? A gente vai falar aqui como que a porta da graça ela está assim aberta. Depois do sacrifício de Cristo, todos nós temos a oportunidade de nos convertermos ao Senhor Jesus, de alcançarmos a vida eterna, porque Ele é a ponte que nos conecta com Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Mas essa porta um dia ela vai ser fechada e esse dia vai chegar. Então, como nós precisamos aproveitar as oportunidades, aproveitar a oportunidade de enquanto nós temos tempo, sim, nós nos debruçarmos no estudo da palavra, nós nos debruçarmos, sim, no estudo das escrituras, nós temos uma amizade com o Senhor Jesus, um relacionamento com Ele. E como esse juízo de Deus ele vai chegar, esse juízo de Deus tem um dia específico para acontecer. Mas antes, vamos começar? Bom, no vídeo de hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 47 até o 50, que diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós podemos perceber aqui o convite do reino a todas as pessoas, a todos. Nós sabemos que o Senhor aqui, ele compara o reino dos céus a essa rede. Ou seja, quando uma rede é lançada ao mar, ela é jogada ao mar, ela pega de tudo. Muitas vezes até o que não é peixe. Acaba pegando alga, acaba pegando algum outro molusco, acaba pegando coisas ali, seres que habitam no fundo do mar, mas que não necessariamente são peixes. Então a gente percebe aqui tanto essa questão dessa abrangência do convite da graça e até essa aceitação do convite, sim, por parte de muitas pessoas, porque fala que essas pessoas ali comparam elas com peixes, peixes bons e peixes ruins, que vão aceitar sim esse convite, vão entrar na rede e vão ser puxados. Mas a gente percebe aqui que Deus ele chama todas as pessoas, mas cabe a nós decidirmos se vamos seguir a Ele ou não. A escolha é pessoal e uma hora ou outra iremos ter que decidir. Até a opção de falar assim, não, depois eu decido, já é uma decisão. Até aquela fala assim, não, mas depois eu faço isso. Tem gente que fala assim, não vou me converter agora, quando eu for mais velho eu me converto. Não, depois eu aceito Jesus. Não, eu tenho muita vida ainda para viver, eu tenho muito tempo ainda de vida, eu posso fazer essa decisão em outro momento. Ela já está decidindo a não escolher a Cristo. Então a gente percebe aqui que o Senhor ele é misericordioso e amoroso e estende a sua rede, a graça, ele tem essa abrangência para que todos conheçam o seu evangelho, para que todos tenham perdão dos pecados. Mas quem vai fazer a escolha são os seres humanos, se eles vão querer aceitar ou se eles vão querer permanecer no erro. E nós percebemos aqui esse recolhimento de todo tipo de gente, de toda espécie de peixe, de tudo aquilo que muitas vezes está ali até dentro do mar. Então a gente percebe aqui que o convite é feito a todos. Então não é seletivo, né? Não é, porque esses aqui são mais bonzinhos, Jesus vai lá e salva eles. Jesus só salva meia dúzia de pessoas, só salva os eleitos, só salva os salvos, só salva aqueles que já estão ali, já escolhidos por ele. Não. Jesus ele quer que todas as pessoas se convertam. Ele morreu por todas as pessoas, mas a gente sabe que é uma escolha pessoal. Há pessoas que vão aceitar o convite de Deus, há pessoas que vão negar, há pessoas que vão jogar fora isso. Então, para todos aqueles que rejeitam esse convite, haverá as consequências, haverá choro e ranger de dentes, haverá castigo e terror eterno. O inferno, ele é real, e o inferno não era para ser habitação do ser humano, mas sim para ser habitação de Satanás e seus demônios. Mas muitas vezes o diabo, ele segue o entendimento das pessoas, elas não querem, né, elas recusam o convite do evangelho, então elas vão passar a eternidade inteira lá com o diabo. Mas a gente percebe aqui que essas pessoas que aproveitam as oportunidades, elas entram nessa rede e elas são os bons peixes, eles vão desfrutar de uma vida eterna com Cristo. E nós percebemos que o versículo é muito claro quando diz: e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, aí assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora.
Então a gente percebe aqui a abertura e o fechamento da porta da graça, a abertura e o fechamento das oportunidades. A gente percebe aqui que a porta da graça ela está aberta, né? Quando a gente percebe aqui que quando a rede já está cheia, os pescadores puxam, ou seja, quando todas as pessoas ouvirem falar do evangelho, quando todas as pessoas tiverem oportunidade, Jesus ele volta, né? Porque ele quer que todos ouçam a mensagem, para ninguém chegar naquele dia e falar assim, eu não conhecia, eu não ouvia, eu não sabia. Então ele quer que todos conheçam a ele. Por isso que muitas vezes as pessoas até falam, Jesus está demorando, por que Jesus não volta logo? Porque ele está dando a oportunidade. E para aqueles que muitas vezes até ali acabaram tomando uma decisão equivocada, voltarem atrás e fazerem uma boa escolha. Então a gente percebe aqui que a porta da graça está aberta, graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas um dia a porta se fechará e o dia do juízo final será esse dia reservado para isso. Um dia de acerto de contas, um dia de ajustes de contas. Um dia que cada ser humano vai ter que se apresentar perante Deus para prestar conta daquilo que viveu na terra. Nesse dia haverá pranto, trevas e distância por toda a eternidade. Naquele dia não vai haver uma segunda oportunidade, não vai haver, Jesus, deixa eu voltar lá na terra para mim ver o que eu posso fazer de melhor, para mim ver aquilo que eu posso melhorar. Não. Aquele dia vai ser um dia reservado para isso. Vai ser um dia que realmente vai ter esse acerto de contas. Então a gente percebe aqui que nós precisamos sim valorizar esse convite de Cristo. E a escolha de Deus, a separação dos maus dos justos, como o Senhor Jesus ele vai separar aqueles que deram ouvidos à sua voz, deram ouvidos à sua palavra, e aqueles que muitas vezes levaram a vida na brincadeira, levaram a vida empurrando com a barriga, levaram a vida sem dar verdadeira atenção para aquilo que a palavra fala. E a gente percebe isso quando o versículo diz: assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus entre os justos. Então repare que entre ali as pessoas, aquela rede, entre toda aquela gama de pessoas que a rede pegou ali, que a porta da graça abrangiu, a gente sabe que há pessoas que vão para o castigo eterno e há pessoas que vão para a vida eterna. Ou seja, Deus ele irá escolher e separar aqueles que são seus filhos, herdeiros da promessa, aqueles que vão passar a eternidade e a vida eterna com ele, e aqueles que são os filhos do maligno, são o joio no meio do trigo, são aqueles que muitas vezes estão ali, mas eles não são de Deus. Como, por exemplo, quando Jesus fala, não vos escolhi em número de 12, falando dos apóstolos, mas um entre vós é diabo. Por quê? Porque ele já sabia que Judas, ele estava ali de corpo presente, andou com ele o tempo todo, viu as mesmas coisas que todos os outros discípulos viram. Mas ele fez a decisão. Ele não queria Jesus. Ele queria vender o Senhor Jesus. Ele não era aquele ali que estava ouvindo, praticando, guardando no coração. Não. Ele estava ali com outras intenções. Ele roubava da bolsa. Ele estava ali de corpo presente, mas o coração dele estava à distância de Jesus. Estava a quilômetros de Jesus. E a gente percebe aqui o juízo de Deus sobre os maus, quando a gente percebe que o versículo diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós percebemos aqui que a impiedade dos maus vai ter juízo de Deus sobre a vida de cada ímpio. Ou seja, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. A palavra fala isso. De Deus não se zomba. Cada um vai plantar, vai ter a sua plantação, vai ter o seu terreninho ali na sua vida. Uns vão plantar margaridas, os outros vão plantar espinhos e abrolhos, os outros vão plantar abóboras, os outros vão plantar melancias, os outros vão plantar ervas daninhas. Cada um vai ter a sua opção. Porque Jesus, Deus mesmo fala ali, aquele que dá semente é o que semeia. Então a gente sabe que cada um vai ter a sua sementinha. E as sementes são as escolhas diárias. Não é que você vai pegar ali uma semente um dia física, assim, vai falar, agora eu vou plantar na minha vida espiritual. Não é isso. A gente sabe que a aplicação ali, ela é espiritual. A gente sabe que cada um aqui, cada um de nós, tem as suas escolhas para fazer dia após dia, se quisermos seguir Jesus. Então percebemos aqui que a impiedade dos maus vai ter sim o castigo eterno, vai ter o juízo de Deus. Mas o dia do juízo vai ser esclarecedor e de alegria e de sofrimento para muitos, porque cada um ali vai se deparar com aquilo que plantou e com aquilo que colheu. Então essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que todos nós venhamos ser atentos para saber aquilo que nós temos plantado e para aceitar o convite da abertura da porta da graça, sabendo que esse convite uma hora não vai estar para sempre, uma hora ele vai acabar, uma hora ele vai se extinguir, uma hora a porta da graça vai se fechar, e que a gente venha ser aqueles que vão entrar pela porta, que vão entrar por Jesus e que vão permanecer nele. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!